Bom dia! Então vamos seguir aqui, no nosso estudo de Provérbios, no nosso devocional. Então hoje nós vamos ler Provérbios 2, capítulo 2. Então eu vou ler aqui para você. Lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscardes a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa temor do Senhor, o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás o caminho do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar a vereda dos justos, porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Então, olha o que Salomão escreveu aqui, gente. Todo o início ali são conselhos para nós, para os pais, para como ensinar os seus filhos, como conduzir, como direcionar, como instruir. A palavra diz, nós vamos ver em Provérbios, diz assim que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então, o ensinamento começa desde a infância. É na infância que nós começamos a introduzir, formar o caráter das nossas crianças. Você sabia que o caráter de uma criança ela se molda até os 7 anos. Depois é só Jesus e ela querer. Porque você consegue moldar ela até essa idade. Depois que ela estiver com a mente dela formada, o seu caráter já desenvolvido, você não consegue mudar. Aí é só Jesus mesmo. Por quê? Por isso que nós precisamos, a palavra fala, instruir as crianças, direcionar elas, corrigir elas. Fala da vara da instrução, nós vamos ver aqui nesse livro também, Porque o pai corrige os que ele ama, Deus ele nos corrige. E olha o que Salomão disse aqui,
Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria, como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha o que é a sabedoria. Aceitar os conselhos que vêm do alto, a direção do céu. Quando numa pregação ali o Espírito Santo fala ao teu coração do início até o fim, não seja negligente. Se Deus está falando ao teu coração para fazer algo, faça. Se é para você deixar de fazer algo, deixe de fazer. Siga a instrução, seja sábio, tenha sabedoria. Isso é ser sábio, é seguir o ensinamento, guardar os mandamentos. Opa, a palavra diz assim, então eu vou fazer dessa forma. Aqui fala, né, que é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Saber discernir as coisas, o que é de Deus e o que não é, o que é bom e o que é ruim. E nós precisamos saber discernir as coisas, saber o que me convém e o que não me convém. Então nós precisamos buscar a sabedoria do alto, ter o entendimento, pedir para o Espírito Santo me dá revelação da tua palavra quando eu ler, quando eu meditar nas escrituras, fala comigo, Senhor, me faça entender, compreender a tua vontade, o que está escrito aqui, aquilo que o Senhor quer para mim, eu quero viver. Isso é ser uma pessoa sábia. A sabedoria, ela dá instrução para os nossos lábios. Nós vamos aprender tudo isso aqui em Provérbios. Ela instrui os nossos lábios, a nossa língua a falar corretamente, o vocabulário do céu, não o vocabulário daqui, não dá, não tem jeito, não sei, não. O linguajar do céu é diferente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. É assim? Esse é o vocabulário do céu. Que você pode todas as coisas. Não diz que você pode algumas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você precisa compreender. Se você guardar os mandamentos. Se você ouvir a palavra do Senhor e guardar ela no teu coração. E olha o que ele diz aqui. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Olha o que ele diz aqui. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Aprender a ser justo, ter juízo e agir com retidão. Olha o que a sabedoria de Deus nos dá, nos ensina a sermos justos, a sermos corretos, a ter juízo, ter o bom siso, dependendo da tradução, é ter juízo. É uma pessoa juizada, que age centrada. Ela não age de qualquer jeito, não. Ela é centrada, ela tem juízo nas suas decisões, ela é ajuizada naquilo que ela faz. Ela não se porta como, sabe o adolescente? Que eles, o adolescente, geralmente, eles não têm juízo, né? Nas suas escolhas, nas suas decisões, mas nós não. Nós não podemos agir assim. Nós temos que ser prudentes, ter retidão. E olha o que diz aqui, gente.
A sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Os que aceitam a palavra de Deus e recebem com sinceridade a sua graça, aprenderão com o Espírito do Senhor a agir com sabedoria em todas as circunstâncias. E o bom senso te guardará, a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas. Você sabe o que é isso? As pessoas que têm palavras ardilosas são pessoas que são desleais e agem com intenção dolosa, o tempo todo com a intenção de te prejudicar. Você já ouviu falar, quando tem um processo, né? Esse aqui, como é que eles dizem? Foi um homicídio culposo, ou seja, não teve a intenção de matar, né? Vamos supor, foi uma legítima defesa, né? A pessoa não teve a intenção, mas o doloso, com dolo, ela teve a intenção. Ela arquitetou. Então, olha o que a palavra diz aqui. Isso aqui me chamou muito a atenção quando eu estava meditando. A sabedoria te livrará das veredas dos maus e dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, pessoas que maquinam o mal, já estão ali, né, com a intenção de fazer algo para te prejudicar, a intenção dolosa. São desleais. Sabe aquela pessoa que você acha assim, ela vai ficar aqui junto comigo? Não. Quando você vê, ela te abandonou. Eu me lembro, né? Isso antes de eu me converter, mas o Espírito Santo me trouxe esse exemplo. Eu me lembro que tinha uma amiga minha e ela tinha me convidado para ir num baile. Isso há muitos anos atrás. E eu não tava com vontade de ir, mas assim, ela disse, fulana vai junto. Eu pensei, tá bom, eu vou. Mas não falei nada para ela. Porque eu sabia que ia chegar um momento do baile que aquela menina ia deixar ela sozinha lá dentro do salão, ela ia arrumar um namorado, ela ia embora, enfim, não sei. E foi exatamente o que aconteceu. Quando aconteceu essa situação, eu falei para ela, você sabe por que eu vim hoje? Eu não queria, não é que eu não queria, não estava com vontade de vir nesse baile, porque eu sabia que ia acontecer isso com você. E ela era uma pessoa muito frágil, muito delicada, ela ia ficar desolada ali naquele lugar sozinha. Aí ela aprendeu a lição. Porque às vezes eu falava as coisas para ela, ela achava que era implicância minha ou que eu tinha ciúme dela. Mas eu sempre tive, não sei se é um dom, né? Mas tem pessoas que têm isso, que ela olha para outra, ela já observa, ela já vê o perfil, ela analisa, ela já, tá, essa pessoa é desse jeito. Então, né, isso antes de eu me converter, né? Eu tinha esse raio-x. Eu olhava para a pessoa e já, opa, tá, esse é desse jeito. E era batata, como se diz, né? Mas eu via a maldade da pessoa, a intenção dela cometer isso aqui com a outra. Então, eu fui naquele baile e falei, ela disse, nossa, quando você me falava alguma coisa, eu achava que você estava com ciúme dela, que era implicância tua. Eu digo, agora você viu. Daí terminou. Então, assim, por quê? Porque as pessoas, elas não veem a maldade, né? E eu era assim. Até que num determinado ponto da minha vida eu precisei abrir os meus olhos e começar a enxergar essas coisas nos outros. Deus fez com que eu visse essas coisas. Eu não via maldade, eu não via malícia nas pessoas. Se alguém me contava alguma coisa, eu acreditava, porque a inocência. Por isso que nós precisamos ter sabedoria, instruir os nossos jovens, as nossas crianças que são inocentes, de que tem alguém que pode estar lá na porta de uma escola, que vai lá,
todo queridinho, vai oferecer droga para ela, vai tentar levar ela para prostituição, vai tentar fazer ela mentir, vai tentar fazer ela roubar, sair do caminho. Por isso nós precisamos ter sabedoria para instruir os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, alunos, quem é professor, né? Dá uma instrução. Instrução. É isso que Deus nos dá. E aqui fala muito, né? Fala aqui que a sabedoria, né, vai livrar da mulher imoral. Aqui a palavra vai falando, né? E aqui a gente vê onde fala ali sobre os espíritos mortos, né? Que aqui a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos, né? Então, na expressão hebraica, Sheol, né? Muitas, dependendo da tua tradução, pode estar escrito assim, né? Se refere à sepultura, ao pó da terra, para onde os nossos corpos voltam, né? As profundezas obscuras ou as moradas dos mortos, uma vida dedicada à prática da imoralidade, né? Uma ação imoral leva sempre a outra e mais outra, pavimenta o caminho que conduz rapidamente à destruição e à morte dos envolvidos. Então, aquelas pessoas que seguem, que trilham esse caminho, perdão, gente, mas essa gola tá me incomodando. Então, assim, ó, as pessoas que seguem esse caminho, que trilham o caminho da imoralidade, como eu li aqui. Ela vai fazer um ato hoje, vai levar outro. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Maldição sem causa, ela não se cumpre. Então, um abismo vai levar ao outro. Se uma pessoa começa bebendo, daqui a pouco ela está fumando, daqui a pouco ela vai para as drogas, e assim vai sucessivamente, cada vez ela vai se afundando mais. Então nós precisamos compreender isso, ter sabedoria, identificar essas coisas. Eu lembro que quando começou essa onda de droga, muitos anos atrás, imagina, né? Eu tinha o quê? 10, 12 anos ali na época, né? As nossas professoras começaram, se preocuparam e fizeram. Eu lembro que na época aquele ator, o Leonardo DiCaprio, ele era um menino, acho que ele tinha 12, 13 anos ali, 15, nem sei se tinha isso, quando ele fez um filme e ele falava sobre as drogas. E eles passaram aquele filme para nós na escola. Eu me lembro que eu estava na 5ª série. E aquele filme foi muito impactante. Ele era muito forte, ele mostrava todas as consequências da droga, todas as etapas que aquele jovem, que aquele menino passou, porque ele tinha entrado nas drogas, né, no papel dele. Ele roubava a mãe, aí por fim a mãe não aguentou mais, daí um senhor que tinha sido drogado, Diário de um Adolescente, o nome do filme, ficou com ele porque ele já tinha sido um ex-drogado, ajudou ele a sair daquela situação da abstinência até que ele conseguiu se livrar. Então, eu lembro que aquilo assim, ó, eles se preocuparam tanto nela no início, advertiram, e aí os nossos pais em casa falavam conosco que isso nos blindou. Eu já vi pessoas usando droga, gente, na minha frente, cheirando cocaína, fumando maconha. Eu nunca tive o desejo de experimentar, porque eu sabia o que aquilo causava, o dano que aquilo causava na vida de um ser humano. Um dia um rapaz, né, quando eu morei em Porto Alegre uns anos atrás, ele veio e mostrou o nariz dele para nós, gente. Ele não tinha essa cartilagem do nariz aqui, de tanta cocaína que ele cheirou. Aí sabe o que resgatou ele da droga? Quando ele teve uma namorada, ela engravidou e ela disse: agora você escolhe, ou eu, ela engravidou de gêmeos, ou eu, as crianças, ou a droga. Se você seguir na droga, você não vai nos ver mais. Ele largou. Um dia, quando ele mostrou para nós, gente, o nariz dele, só pela misericórdia.
Ele não tinha isso aqui. Sabe aquele narizinho de bruxa que tem no filme que faz aquela voltinha? O nariz dele era assim. Essa cartilagem aqui que sustenta o nosso nariz aqui por dentro, ele não tinha mais. Ele foi na luz mostrar o nariz dele. Eu fiquei apavorada. Para você ver o que a droga faz. Come a cartilagem, ela vai direto lá no cérebro da pessoa. Você já pensou? Então, por isso que nós precisamos ter sabedoria para instruir os nossos jovens, guardar as nossas crianças, ter sabedoria, saber como colocar, procurar um filme que fale desse assunto. Hoje, se você puxar no Google, ali aparece um monte. Puxa no YouTube para você poder mostrar para o teu adolescente em casa, para os teus filhos em casa, a consequência das drogas. Faz um dia da pipoca do cinema, filho, convida os teus amiguinhos, vão vir fazer um pousadão aqui, beleza. Coloca um filme para eles assistir, para eles verem a consequência de quem entra na droga, o que a droga causa na vida, a destruição de famílias, conscientizar, porque depois que eles estiverem lá, não adianta você dizer, não sei o que, não. Você tem que instruir, ensinar o caminho, ter sabedoria para falar. Assim como uma criança hoje na escola, eles aprendem como? De maneira lúdica, com brinquedos, com desenhos, com jogos, eles vão sendo ensinados. E é assim Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos capacita através da sua palavra. Ele vai nos dando orientação, ele vai falando conosco, nos advertindo, né? Ali como diz ali no título, lucros de uma vida sábia, lucro. Você vai ter lucro, você vai ter vida. Você não vai sofrer danos se você for sábio, você vai viver no lucro, como a gente diz, né? É melhor prevenir do que remediar. Aqui eu estou usando o exemplo da droga, mas tem tantos outros aí. Quantas pessoas hoje, gente, estão presas no vício da pornografia? E isso é terrível. Começa lá na infância. Um dia eu estava escutando um testemunho numa das aulas que eu fiz da psicanálise, e aquela esposa foi fazer psicanálise para poder ajudar o esposo. E ele disse, quando eu era menino, eu ia lá na banca que vendia revista, o dono vendia a Playboy para nós. Pois é. Então, começou ali. Depois foi indo. E hoje, com a inteligência artificial, se você abrir uma coisinha ali, não aparece toda hora aquilo que você pesquisou? Se você procurou ali que você quer comprar uma bolsa, vai aparecer bolsa para você ver ali o dia inteiro. É isso que o diabo faz. Aí aquela pessoa que está lutando para se libertar daquilo ali, daqui a pouco ele começa a colocar lá. Clica aqui, né? Aparece lá. Só que quando a pessoa tem sabedoria, como diz aqui, ele sabe discernir a mulher sedutora, né? Porque olha o que diz aqui, os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar a vereda dos justos, porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros habitarão nela. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Então, seja sábio para dar instrução para os teus filhos, para os teus netos, para os teus alunos, para os teus sobrinhos, até mesmo com o teu esposo, com a tua esposa, seja sábio. Nós precisamos buscar esta sabedoria, buscar esse entendimento, e só Deus pode nos dar, através da palavra. Buscando a palavra, se buscardes a sabedoria, como bem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, né? Então, o sábio aqui nos exorta a conhecer a Deus como pessoa, Pai,
como única maneira de alcançar a vida sábia e eterna, né? E aqui, os santificados, escolhidos e separados pelo Espírito de Deus para sua honra e glória, esses são santificados. Quando eles buscam a sabedoria, nós nos tornamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso buscar a sabedoria para ir me purificando, para me tornar um santo de acordo com a palavra, para eu não tropeçar em palavras, em atitudes, gestos errados, fazer escolhas erradas, falar o que não deve. Então, que você reflita, que você leia mais de uma vez esse capítulo. E aí amanhã nós vamos entrar no capítulo 3, tem mais ensinamentos para nós, e eu creio que se no momento que o Espírito Santo me deu esta direção de estudar esse livro, é porque eu e você precisamos dessa instrução. Não é só para você, é para mim primeiro, porque foi para mim que o Espírito falou, para que eu pudesse compartilhar com vocês hoje. Então, que se você foi edificado, passe adiante, que você comente ali, gostei, mas estou gostando, está me edificando, está me abençoando, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem semeando a palavra, sendo sábios. Sejam sábios, sejam santos, separados. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas busquem a sabedoria do alto como quem busca prata e como quem busca tesouros escondidos. Que elas tirem, Pai, o tempo para meditar, para buscar, para ter sabedoria, entendimento, conhecimento que só o Senhor pode nos dar através da tua palavra, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo esta palavra, que está acompanhando este devocional, Pai. Que o Senhor venha acrescentar todos os dias na vida de cada um, Pai, em cada devocional que vai ser feito aqui, que todas estas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.